Bom dia, bom dia, bom dia! Sem Bíblia não tem café, passando aqui porque hoje nós já estamos em Salmos, no capítulo 35. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Nós estamos na categoria dos dons de revelação e hoje nos dons de discernimento de espíritos. E o que seria então o dom de discernimento de espíritos? O dom de discernimento de espíritos é o dom de discernir o que impulsiona o espírito de uma pessoa. Se o que impulsiona o espírito de uma pessoa é o espírito de Deus, é um espírito maligno ou se é o próprio espírito da pessoa. Esse dom traz também a capacidade de discernir o que se passa na esfera espiritual onde nós estamos. Esse dom, como nós já dissemos, ele vem por revelação. Não é uma capacidade de ordem emocional ou da inteligência humana. Ele vem por revelação do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo dá a quem ele quer. E serve para a edificação da igreja, para construir, para abençoar, para edificar o corpo de Cristo. Nós podemos pegar por base esse versículo que se encontra em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1. Está escrito assim: o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalham por toda a parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é um espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Então, é muito necessário que nós venhamos pedir ao Senhor que venha nos equipar com esse dom, com essa ferramenta, para que nós não sejamos enganados, porque há muitos espíritos enganadores. Tem o Espírito de Deus e tem o Espírito do inimigo, que muitas vezes se faz passar por um espírito bom, mas infelizmente ele não é. Então, é necessário que nós venhamos ter esse discernimento. Mas antes de falar do dom de discernimento de espíritos, eu estava estudando um pouquinho hoje sobre isso, vou compartilhar com vocês o que eu aprendi. Eu achei muito interessante o que aquele jovem pastor estava explicando. Ele dizia o seguinte, que tem o discernimento espiritual e o dom de discernimento de espírito. Nós, como cristãos, nós precisamos ter o discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? O discernimento espiritual é algo que nós todos precisamos ter e ele vem por um certo tipo de análise, de comparação. Por exemplo, nós conhecemos a palavra de Deus. É um dever nosso meditar, ler, conhecer, estudar, pedir o Espírito Santo discernimento da palavra. Tendo discernimento da palavra, qualquer situação, qualquer profecia que vier até nós vamos julgar conforme a palavra. É uma análise que nós podemos fazer. Isto já nos traz uma base para discernimento espiritual. Mas o dom de discernimento de espíritos, ele vem pela revelação do Espírito Santo. Nós podemos ver essa referência que está em Atos, no capítulo 16, no versículo 16. Vamos meditar. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Pronto, nós vemos aqui que aquela moça estava com um espírito de adivinhação e ela vinha gritando atrás de Paulo, atrás dos servos de Deus, dizendo que eles eram servos do Deus vivo.
ela estava de fato dizendo a verdade. Ela estava adivinhando por um espírito maligno. E Paulo recebeu essa revelação, esse discernimento. Ele soube diferenciar que ela estava falando impulsionada por um espírito maligno. Mas ela estava dizendo a verdade. Sim, ela estava dizendo a verdade. Mas o que acontece? Como ela estava dizendo a verdade, as pessoas que estavam ali, que estavam crendo no que Paulo dizia, as pessoas em volta poderiam pensar depois, quando Paulo fosse embora, que aquela mulher e Paulo estavam falando de acordo com o mesmo espírito. O que estava na vida de Paulo era o Espírito de Deus, mas o que estava na vida daquela mulher era um espírito maligno. Paulo teve a revelação e o expulsou, mas as pessoas em volta, as pessoas daquela cidade que estavam crendo no que Paulo dizia, eles teriam um risco também de crer depois naquela mulher se Paulo não expulsasse aquele demônio, porque de fato ela disse a verdade. Então, o que nós podemos verificar? Que há 3 maneiras pelas quais a pessoa pode estar sendo impulsionada a falar: pelo Espírito de Deus, pelo Espírito maligno ou pelo próprio Espírito da pessoa. Por hoje nós vamos ficar por aqui e hoje nós vamos meditar em Salmos, no capítulo 35. É uma oração de batalha espiritual. Oração pedindo ajuda de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o seu escudo e a sua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento, que o anjo do Senhor os atacar, que o caminho deles fique escuro e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nela e serão destruídos. Então eu me alegrarei no Senhor e ficarei feliz, porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, Senhor, que proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livras os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunharam contra mim e me acusaram de crimes que não cometi. O bem que faço eles me pagam com o mal e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto, até deixei de comer, curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado e de luto como quem chora pela sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim, zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, assim eles zombaram de mim e me olharam feio e com ódio. Ó Senhor, até quando? Ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles, salva minha alma desses leões. Então eu te agradecerei em público e te louvarei no meio da multidão. Não deixe que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem felizes, rindo por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos, mas ao contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tu tens visto isso, então não te cales, não fiques longe de mim.